Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. Pessoal, tivemos atualizações quanto à busca de reforços aí para o Vasco em 2025. A diretoria do Vasco tem interesse na contratação do atacante Brian Rodrigues. Também tivemos uma novidade envolvendo o zagueiro do Palmeiras, situação do Rony. Também, quando que chega aí o zagueiro Maurício Lemos ao Vasco e muita coisa para a gente falar no vídeo hoje. O Vasco segue também ainda negociando com o Balbuena para chegar no meio do ano. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco tem contrato até o final desse ano de 2025 com o zagueiro argentino Manuel Capasso. Mesmo com esse contrato, o Vasco pretende negociá-lo nessa janela. O jogador não deverá permanecer, apesar de alguns torcedores ainda quererem ver o Manuel Capasso atuando em campo com a camisa do Vasco para ver se vai dar mais uma oportunidade para o jogador. O Fábio Carille estaria avaliando o atleta, mas a tendência realmente é de que o Vasco negocie o jogador. A princípio, alguns clubes do Paraguai, alguns clubes da América do Sul e também da Europa teriam demonstrado interesse no atleta, mas até agora sem nenhuma proposta oficial para a saída do Capasso. O Vasco pretende fazer algum dinheiro com o jogador de 28 anos, que veio contratado pela CC7 Partners, não se firmou no Vasco, foi emprestado na última temporada, no ano de 2024, ao Olímpia do Paraguai, foi campeão paraguaio por lá, tendo um grande destaque, porém o Olímpia não quis comprá-lo e ao invés de fechar com o Capasso, acabou comprando um ex-jogador do Vasco, que é o Rojas, né? Inclusive já foi até oficializado como novo reforço do Olímpia, porém o Capasso acabou retornando ao Vasco e possivelmente ele não vai ficar no nosso clube, a menos que apareça em uma proposta oficial para vendê-lo. Vale ressaltar que o Vasco pagou cerca de 9 milhões de reais para comprar o jogador junto ao Atlético Tucumã lá em 2023. Com certeza não vamos recuperar essa grana. O Vasco deve estar querendo talvez ali na casa de 4 a 5 milhões para vender o zagueiro, só que até agora não tivemos nenhuma proposta oficial. O jogador que fez apenas 16 jogos com a camisa do Vasco, marcou 2 gols e com certeza perdeu muito espaço aí no ano passado e por isso foi emprestado para o Olímpia do Paraguai, e esse ano está de volta ao clube. Está treinando normalmente com o elenco vascaíno, mas a ideia é realmente vendê-lo. Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Manuel Capasso, se você daria mais uma oportunidade para ele. Eu acho que ele se saiu melhor do que, por exemplo, o Lucas Oliveira. Lucas Oliveira, a temporada de 2024 dele foi terrível, jogou muito mal no Valladolid, no Kyoto Sangá muitas vezes foi reserva, e agora chega ao Vasco e com status aí para brigar por uma vaga no time titular. Mas o Manuel Capasso foi campeão paraguaio, sendo titular do Olímpia. É verdade, o Campeonato Paraguai é um campeonato mais fraco, mas ele foi campeão num dos maiores clubes da América do Sul, né? O Olímpia é tricampeão da Libertadores. Certamente um jogador poderia ser melhor analisado, na minha opinião, mas o Vasco precisa de dinheiro, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Bom, pessoal, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, a expectativa do Vasco é que o Maurício Lemos já esteja treinando no CT do Vasco já na próxima segunda-feira, na semana que vem. O jogador ainda não assinou o contrato com o Vasco e ainda sequer desembarcou no Rio de Janeiro. Ele esteve lá em Minas Gerais resolvendo alguns problemas, ainda não está oficializado o negócio com o Maurício Lemos, ainda tenho minhas seríssimas dúvidas se esse cara vai chegar ao Vasco. Foi uma negociação muito ruim para o Vasco no ano passado, onde o jogador sequer respondeu às propostas do clube, deixou o Vasco aí falando com as moscas e, com certeza, é um jogador que nunca demonstrou interesse de vestir a nossa camisa. Dessa vez o Vasco conseguiu convencê-lo a contratá-lo, devido aí ao Vasco conseguir bancar o salário de 400 mil mensais ao jogador, o que ele recebia no Atlético Mineiro. Vai receber esses mesmos valores no Vasco. Mesmo estando desvalorizado após uma péssima temporada em 2024, o Vasco vai conseguir ainda pagar esses salários ao jogador, o que na minha opinião é um grande equívoco da diretoria, um jogador que era a terceira opção no Atlético Mineiro. O Atlético tinha uma das piores zagas do futebol brasileiro, assim como era do Vasco. Mesmo assim o Maurício Lemos não jogava lá, cara. Na minha opinião, o Vasco tá dando um tiro no pé, pode ser que ele chegue, jogue muita bola, queime a minha língua, eu quero muito isso, mas sinceramente, a princípio eu não faria essa contratação, teria tentado contratar um zagueiro melhor, mas infelizmente foi o que o Vasco conseguiu fechar aí no mercado. A diretoria é muito fraca e mesmo chegando a um princípio acordo com o Maurício Lemos, o Vasco encontrou muitas dificuldades para conseguir fechar essa contratação, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. A expectativa do Vasco é que já na segunda-feira ele já esteja com o contrato assinado, exames feitos e treinando com o elenco do Vasco, né? Tomara, né? Acho que só Deus sabe o que vai acontecer com esse jogador, se realmente ele vai fechar com o nosso clube.
Segundo o próprio jornalista Lucas Pedrosa, após fechar aí com o Maurício Lemos, o Vasco estaria priorizando a contratação de pontas e também de um reserva para o Verratti, um centroavante reserva aí para fazer parte do elenco vascaíno, já que além do Verratti só temos o garoto GB e o Alex Teixeira, que pode fazer ali como um falso 9. Também temos o garoto Ryan, mas o Ryan, a tendência é que ele seja vendido aí a qualquer momento pelo Vasco. Não sabemos se esse jogador vai permanecer nessa temporada de 2025. Fato é de que o Vasco busca sim esse reserva para o Verratti. Não temos ainda em mente o nome que chegaria para essa posição, mas os pontas já começam a ser especulados. O Vasco buscando informações sobre jogadores. Após a desistência do Fluminense para contratar o atacante Rony, o Vasco segue ainda interessado em contratar o jogador por empréstimo. Além de soltar que o Fluminense ofereceu um salário muito alto ao jogador e não conseguiu contratá-lo. Eu acho bem pouco provável que o Rony será reforço do Vasco, mas de acordo com as informações do Na Torcida Vascaínos, o jogador ainda segue na pauta do Vasco. O Vasco segue interessado em contratar esse jogador para chegar para ser ponta no Vasco. Vale ressaltar que ele jogou nessa posição algumas vezes no Palmeiras, mas a maioria das vezes jogou como centroavante. Caso ele chegasse ao Vasco, poderia formar a dupla de ataque com o Verratti, na minha opinião. Com certeza seria um baita reforço, mas infelizmente é um jogador caro e sempre bom deixar claro que o Palmeiras não gosta de fazer negócio com o Vasco, né? O Palmeiras pode até mesmo liberar o Rony de graça aí pro Flamengo, Fluminense, Botafogo, menos pro Vasco. Pro Vasco eles fecham a porta na nossa cara. Ainda bem que essa ideia maluca aí de união sinistra. E a diretoria do Palmeiras nunca foi unida com a do Vasco, né? E por isso que a gente não consegue trazer alguns jogadores que interessam ao nosso clube, que estão jogando no Palmeiras. E além do Rony, outro jogador que o Vasco tem interesse, que também está no Palmeiras, de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, é o zagueiro Murilo. O Vasco teria chegado a fazer uma consulta por esse jogador, mas a contratação vem sendo tratada como extremamente difícil pela diretoria do Vasco. Até agora a gente não sabe se o Vasco vai fazer uma proposta, se já fez uma proposta talvez por empréstimo desse jogador, que foi reserva no Palmeiras na temporada passada, mas com certeza seria um baita reforço, cara. Esse aqui chegaria tranquilamente para até mesmo tomar o lugar do João Vitor no time titular. Um zagueiraço, um jogador que foi até de seleção brasileira, até pouco tempo convocado, e na minha opinião seria um baita reforço. O fato é de que o nosso clube não tem dinheiro, né? Sem investidor na SAF, sem novidades quanto ao Grego, quanto ao Radrizzani, sem ninguém aí interessado em fazer uma proposta oficial agora para o Vasco, só resta aí o associativo com o Marcelo Santana, que é fraquíssimo diretor, tentar ser criativo no mercado. Aí esse é o grande problema, né, cara? Porque dependemos de um profissional muito meia-boca para montar o elenco do Vasco em 2025 e o nosso clube quebrado sem dinheiro. E também tivemos outras atualizações quanto a reforço para a zaga ainda, cara. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco trabalha com a possibilidade de assinar um pré-contrato com o Balbuena para que ele chegue ao Vasco no final de junho. Ele tem contrato com o Dinamo Moscou justamente até o final de junho e poderia chegar ao Vasco a partir do dia 1º de julho, chegar de graça. O Vasco tendo que arcar somente com seus salários. O Vasco não conseguiu contratar ele agora. O próprio Fábio Carille disse que não existia mais a possibilidade dele vir para o Vasco, mas que ele ligou para o jogador para tentar, quem sabe, convencê-lo de fechar. Porém, as notícias que temos é que o clube russo quer cerca de 5 milhões de euros para negociar o jogador. E claramente o Vasco não tem esse dinheiro agora e pretende, quem sabe, fazer um pré-contrato com ele para que ele chegue no meio do ano ao nosso clube. Seria um baita reforço. Já pensou, cara, a zaga do Vasco ali com Murilo e Balbuena? Pô, cara, certamente seria uma zaga dos sonhos, né? Mas tá muito longe disso acontecer. Essa seria a zaga, talvez, aí com o Grego no Vasco, né? Mas certamente é uma situação bem mais complicada. E o Vasco segue interessado em tentar fechar esse pré-contrato. A partir do momento que fechar o pré-contrato com o jogador, podemos ter uma esperança de que, pelo menos no meio do ano, esse baita reforço possa chegar à colina. E só para fechar a situação de reforço, o Vasco segue interessado aí na contratação do atacante Brian Rodrigues. De acordo com o jornalista Bruno Murito, do Globoesporte.com, o jogador está na mira do Vasco, o clube segue monitorando a situação e tem uma boa avaliação do jogador. O jogador é muito bem avaliado internamente pelo Vasco e, quem sabe, pode ser que o Vasco faça uma proposta oficial para contratar. Ele tem um contrato aí um pouco mais longo, até junho de 2026, com o América do México. É um jogador de seleção uruguaia, já despertou interesse de vários clubes aqui no Brasil, inclusive do próprio Vasco, que tentou contratá-lo no meio do ano passado, sem sucesso. E agora o Vasco volta aí à tona tentar fechar essa contratação. Um jogador que eu contrataria facilmente, joga muita bola esse cara, chegaria para ser titular muito fácil aí do time do Vasco. Só que é um jogador caro, né? Tá jogando um time muito grande lá no México, é um time que tem muita grana, paga salários altíssimos aos seus jogadores e claramente não vai liberar tão fácil assim um Brian Rodrigues pro Vasco. Certamente o Vasco deve estar tentando fechar aí, talvez por empréstimo, tendo que arcar totalmente com seus salários. Mas é um jogador que, na minha opinião, poderia sim chegar ao Vasco se o Vasco forçasse um pouco mais com o clube mexicano. Praticamente descartado, quem está aí é o Wanderson, né, cara? Só a última atualização, o jogador aí pediu cerca de R$1 milhão à diretoria do Vasco, está totalmente fora da nossa realidade financeira, praticamente sem chance nenhuma
do Wanderson vir para o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha desse girão no mercado. Esses são os nomes aí que temos, cara. A situação é essa, cara. Não tem nada avançado, não tem proposta oficial. O Vasco segue interessado nos jogadores. Eu sei que isso irrita muito o torcedor, eu também fico irritado. Mas, infelizmente, a gente tem que trazer essas notícias aqui no canal, porque é o que está acontecendo no clube atualmente. Torcemos para que avance alguma dessas situações e, do nada, o Vasco anuncia a contratação desses jogadores, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião, qual desses atletas você gostaria de ver no nosso clube. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis.